Já posso estar aqui com vocês, cumprindo o nosso compromisso de quarta-feira, né? Toda quarta-feira, às 21h21, eu entro aqui ao vivo para compartilhar com você essa live, para falar do amor do Senhor, para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado em minha vida. Seja muito bem-vinda, Renata. Que Deus abençoe você, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos. Quero continuar aqui falando para vocês sobre o tema de hoje. Hoje o Senhor trouxe esse tema tão especial, o poder de olhar para Jesus. O poder de olhar para o nosso amado e querido Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, esse olhar, ele nos remete força, ele nos remete poder, ele nos remete vida, ele nos remete coragem para continuarmos, para seguirmos. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre olhar para Jesus, sobre olhar somente para Ele. E falar sobre olhar para Jesus, né? Sobre viver para esse Jesus, sobre entregar a nossa vida em devoção ao nosso Jesus. O que é preciso para viver para Jesus? O que é preciso fazer para olharmos sempre para Jesus? Será que é viver uma vida cega de outras coisas, né? Será que é viver uma vida alienada do mundo, né? Que é olhar para Jesus, né? Muitas pessoas questionam quando nós dedicamos a nossa vida para o reino de Deus, né? Nós que trabalhamos na igreja, que nos dedicamos à obra do Senhor, nós que estamos aqui sacrificando nosso tempo, compartilhando conhecimento, investindo em vidas. Às vezes as pessoas elas questionam, né? É muito bom viver só para Jesus e tudo, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, né? Viver para Jesus não vai pagar a mensalidade da escola dos meus filhos. Viver para Jesus não vai colocar comida em casa. Eu tenho também que correr atrás de outras coisas. Mas olhar para Jesus, ele justamente é esse desafio. É você ter que fazer tantas outras coisas e ainda assim permanecer com os olhos fitos no Jesus, com os olhos ali direcionados para Jesus. Lembrando que tudo aquilo que você faz tem que estar envolvido com o teu propósito, que é adorar Ele em primeiro lugar. Então, quando nós olhamos para Jesus, Ele cuida de todas as coisas. Quando nós olhamos para Jesus, Ele cuida de cada detalhe. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós necessitamos, precisamos. Ele sabe das aflições do nosso coração, dos desafios que nós temos, dos problemas que nós carregamos. Ele sabe, né? Só que diante de todo esse vendaval, será que nós estamos olhando para Ele ou estamos olhando para esses desafios do dia a dia, né? Então, hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre o poder de olhar para Cristo, mesmo diante de todos os desafios dos nossos dias, né? Nós temos que permanecer olhando para Cristo. E para refletir esse texto, eu até coloquei no nosso post da live de hoje o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que lindo esse texto, né? Ele está ali mostrando que nós estamos ali face a face com Jesus Cristo, através do Espírito Santo em nós, né? Nós estamos ali contemplando. Ele usa essa palavra, contemplando, ou seja, naquele momento nós estamos ali diante de Deus, vendo Ele face a face, né?
E nesse momento em que nós estamos vendo ele face a face, o que acontece quando nós estamos ali diante da glória do Senhor? Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, né? A semelhança de Deus. Nós somos iguais. Quanto mais nós estamos olhando para Cristo, mais seremos igual a Ele. Mais teremos a natureza dele, mais teremos a força que Ele tem, mais teremos o amor que Ele tem. Olha que belo, olha que lindo. Será que nós estamos contemplando Jesus? Será que nós estamos contemplando Jesus ao ponto dessa contemplação gerar em nós transformação? Esse é o grande desafio, né? É olharmos para Jesus de maneira tão profunda que esse olhar dele em troca venha nos constranger e gerar em nós essa transformação. E essa transformação, ela tem que ser de glória em glória. Ou seja, dia após dia. A cada momento que eu entro na glória, né? Eu sou transformado. Então, no meu caminhar de glória em glória, dia a dia, quanto mais eu contemplo, mais eu sou transformado. E falando sobre olhar para Jesus, tem um personagem aqui na nossa história bíblica que olhou para Jesus. E o fato dele olhar para Jesus foi muito significativo. Sabe quem foi? Pedro. Será que vocês lembram da história de Pedro quando ele andou sobre as águas? Está lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 23. Conta a história dos discípulos, né, que estavam ali no meio ali daquele lago. O vento era contrário, houve-se uma tempestade muito forte, e eles viram um ser, como se fosse um fantasma, andando sobre as águas. Era Cristo, que tinha ficado no monte orando, né? E ele disse que iria alcançar os discípulos. E ele foi caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Quando os discípulos viram Cristo andando sobre as águas, se assustaram, né? E aí, quando Jesus se apresentou a ele, né? Dizendo que era ele, que era o mestre, Pedro logo, o mais esperto, né? Pedro logo disse: Senhor, se é tu, eu quero ir aí também. Se é o Senhor, eu também quero andar sobre o mar. E Jesus disse o que para ele? Então venha, né? E a palavra de Deus diz que Pedro estava olhando para Jesus. E quando ele olhou para Jesus, ele começou a caminhar sobre o mar. Ele começou porque ele estava olhando para Jesus. Só que teve um momento em que Pedro desviou seu olhar. Teve um momento, a palavra de Deus diz, que ele começou a desviar o seu olhar para a tempestade, para o vento, né? E eu acho que é até natural um comportamento assim. Você está no meio da tempestade, você está andando sobre o mar. Cientificamente é impossível andar sobre o mar, né? Mas ali Pedro naquele momento estava tão no sobrenatural porque ele estava olhando fixamente aos olhos de Jesus. Ele tinha uma confiança tão grande em Jesus naquele momento que ele nem pensou na ciência, que ele nem pensou nas circunstâncias. Ele simplesmente decidiu ir. Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus fixamente. E quando ele tirou os olhos de Jesus, que ele olhou para as circunstâncias ao seu redor, ele olhou para o vento, ele olhou para as tempestades, ele olhou para a cara de pavor dos discípulos, ele olhou para a escuridão daquele lago, porque era noite, era madrugada. Ele olhou para todas as circunstâncias. E aí, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afogar, começou a cair para dentro da água. Ele já não estava mais andando sobre as águas, ele estava afundando. E naquele momento que Pedro começa a afundar, aí cai ele na realidade, né? Meu Deus, eu estou no mar.
Não tem como eu andar. Eu vou morrer, eu vou afundar. Não tem como nem como eu me socorrer. E naquele momento, a palavra de Deus diz que ele gritou por Jesus. Mestre, me socorre. Jesus, me socorre. Ele gritou por Jesus. Quando você vai gritar para alguém, né? Você vai gritar para alguém porque essa pessoa ela está longe de você. Você não vai gritar chamando alguém que está aqui do seu lado. Você vai gritar para alguém que está longe de você. Só que Jesus não estava longe. Jesus estava perto. Mas naquele momento de desespero, Pedro achava que Jesus estava longe. Assim somos nós. Às vezes nos momentos de desespero das nossas vidas, às vezes nos momentos de situações difíceis, delicadas, né? Que todos nós somos sujeitos a passar. Muitas das vezes a gente chega até a imaginar que Jesus está distante de nós. E aí a gente ora e diz, Jesus, será que o Senhor não está vendo tudo isso? Jesus, onde o Senhor está, que o Senhor não me socorre? Jesus, quando é que o Senhor vai agir? Né? Muitas das vezes nós clamamos como se Jesus estivesse tão longe de nós diante daquele problema. Pedro também achava que Jesus estava longe dele diante daquele problema. E era um problemão, porque ele estava afundando. Mas sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que quando Pedro gritou, Jesus só fez assim, ó, estendeu as suas mãos, o segurou pelas mãos e o salvou. Então, para Jesus apenas estender as suas mãos, a palavra diz que não, ele não caminhou até onde Pedro estava. A palavra de Deus diz que ele estendeu suas mãos. Então, ele estava perto o suficiente. Ele estava ao lado de Pedro. Ele estava próximo de Pedro. Ele não estava longe. Ele não estava afastado. Ele estendeu suas mãos e salvou Pedro daquela situação. E ainda disse, homem de pequena fé, né? Incentivando, poxa, Pedro, você já estava quase lá. Por que você foi olhar para a tempestade? Por que você não continuou olhando para mim? Assim somos nós. Muitas das vezes nós estamos ali mergulhados naquele desespero. Mergulhados no problema, com os olhos fitos nas circunstâncias, nas adversidades, nos desafios, nas preocupações. E esquecemos que o nosso Jesus, ele está do nosso lado. Esquecemos que o nosso Jesus não se afastou de nós. E aí nós gritamos, nós olhamos para tudo, nós pensamos que Jesus está tão longe e ele está bem pertinho de nós, ao ponto de estender as suas mãos para nos socorrer. Muitas das vezes, Deus nos desafia a caminharmos nesse sobrenatural, a caminharmos para esse novo, para isso que para nós é impossível. Somos desafiados a andar sobre as águas todos os dias. E quando nós olhamos somente para Jesus, o impossível, ele se torna real. Quando nós olhamos somente para Cristo, ele faz com que a gente caminhe sobre as circunstâncias, que a gente caminhe sobre as diversidades. Quando nós olhamos para Jesus, nada mais importa. Não é verdade? Deus, ele nos desafia a vivermos esse sobrenatural, a não olharmos para aquilo que nós estamos sentindo, a não olharmos para os problemas que nós estamos enfrentando, mas olharmos para Cristo, mas olharmos para as suas promessas, mas olharmos para aquilo que Ele pensa sobre nós, olharmos para aquilo que Ele já fez, que Ele já operou, para os milagres que Ele já fez. O Senhor nos desafia nesse olhar a manifestarmos a nossa fé. E aí, quando a gente está lá nesse desespero, e quando a gente está nesse desespero, mas a gente consegue olhar para Jesus, aí o desespero ele não toma conta do nosso coração.
A incredulidade não toma conta do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós sabemos que não importa a circunstância, Deus sempre estará conosco. Se o teu medo maior vier a acontecer, vier se tornar real, ainda assim, Deus estará com você. Mesmo que você perca tudo, mesmo que aquilo que você tanto ora não chegue, não se realize, mesmo que aquilo que você não quer que aconteça venha acontecer, ainda assim, Jesus estará com você, segurando em suas mãos. Se Jesus está segurando em tuas mãos, então por que terás medo? Por que se desesperar? Se Ele é tudo para ti, se Ele é o teu Criador, Ele é o teu dono, foi Ele que te fez. Você é igual a Ele em semelhança. Você se relaciona com Ele, você é parte dEle. Você é transformado por Ele todos os dias, você é igual a Ele. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, em semelhança a Ele, como espelho. Então, por que teremos medo se sabemos que o Senhor está segurando em nossas mãos? Esse é um grande desafio. Às vezes, colocar isso em prática não é tão fácil como a gente imagina, mas é uma verdade. Quando a gente começa a levar a vida nesse sentido de que não importa o que aconteça, Jesus estará comigo e tudo me irá bem, aí a vida se torna mais leve. Aí o fardo deixa de ser pesado, porque não é mais nós que carregamos, é Cristo. Ele se torna mais leve, porque Cristo leva os nossos fardos. Você acha que Jesus não está vendo a luta que você tem passado? Você acha que Jesus não está vendo, não está enxergando as suas dificuldades, os seus problemas, os seus desafios? Jesus sabe de tudo. Ele sabe do passado, Ele sabe do presente, Ele também sabe do futuro. Ele sabe. E eu não sei se essa situação que você está hoje foi você mesmo que se colocou nessa situação, ou alguém te colocou, ou até mesmo é uma aprovação de Deus na sua vida. Eu não sei. O que eu sei é que, independente da circunstância e do momento que você está vivendo, Deus, o nosso Jesus, está com você. Ele segura em tua mão. Ele não te deixará afundar. Você não vai morrer. Você não vai falhar. Você vai vencer, você vai triunfar. Por quê? Porque os seus olhos estão em Jesus. E Ele está com você, segurando em tuas mãos em todos os momentos. Então, decida andar sobre as circunstâncias. Decida andar sobre as dificuldades. Decida andar sobre os problemas. Decida andar com fé, por fé, em amor a Deus, ao nosso Jesus Cristo e a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Eu escutei um testemunho que tem muito a ver com isso. Uma certa irmã, fez uns exames de mamografia e atestou nesses exames vários nódulos no seu seio, né? E aí já se pensou, já se cogitou a ideia de nódulos cancerosos, né? Já se cogitou essa ideia que poderia ser câncer, né? E tudo. E aquela irmã já ficou preocupada. E depois ela começou a meditar sobre isso, né? Sobre essa palavra, sobre essa questão de olhar para Jesus, mesmo diante dos desafios. E ela entendeu, lendo aqui em 2 Coríntios 3,18, que se somos espelho e imagem e semelhança de Jesus, nós somos iguais a Jesus e somos transformados de glória em glória. Então ela pegou essa palavra para ela. E no outro dia ela ia ter que refazer os exames, né? E ela escreveu no seu prontuário assim: por acaso
Jesus por acaso Jesus tem tumores em seus seios? Não. Então, se ele não tem, eu sou imagem e semelhança dele. Eu também não tenho. E olha só como a fé dela foi tão grande que quando ela refez os exames, os médicos disseram, meu Deus, a gente não sabe dizer o que aconteceu, porque não tem nenhum nódulo aqui. E aí ela disse, o meu Jesus me curou. O meu Jesus, eu sou igual a Jesus, e o meu Jesus, ele é curado, ele é santo, ele é puro, ele não tem enfermidade sobre ele é perfeito. Ele é a vida, então eu não recebo esse laudo de morte, eu sou curada em nome de Jesus. Olha só que testemunho maravilhoso, né? Isso é olhar para Jesus, mesmo diante dos diagnósticos, né? Do homem, dos desafios, das enfermidades, né? Então, tente colocar isso em prática. Se em algum momento da sua vida, né, da sua caminhada, você vê que você está diante dessa circunstância que exige de você fé, que exige de você força, coragem. Lembre, Jesus está com você, olhe para Ele, não olhe para a circunstância. E declare que você é igual a Jesus. Então, se Jesus é abençoado, se Jesus é santo, se Jesus é sã, não é doente, então você não é doente. Então você é abençoada. Se a palavra do Senhor diz que você é próspero, que você vencerá, que praga alguma chegará à sua tenda, se a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Se a palavra de Deus diz isso, e Jesus é a própria palavra, é a verdade, então você é isso também. Então essa palavra é verdadeira em você. Então, experimente andar sobre esses problemas. Ande sobre. Não mergulhe, não deixe esses problemas te levar para as profundezas. Não deixe esse problema afundar você, afundar a sua vida, afundar a sua família. Não deixe, decida submergir diante de tudo isso. Decida ser uma vencedora, um vencedor. Decida triunfar sobre esses problemas. Porque Jesus, ele triunfou sobre tudo. E se ele triunfou, você também vai triunfar. Se ele é vencedor sobre a morte, se ele é vencedor sobre o pecado, você também é em Cristo Jesus. Uma vencedora, um vencedor. Amém? Eu creio que essa palavra vai de contra com corações aflitos, angustiados. Eu creio que essa palavra está agora tocando no coração e no corpo dos enfermos e gerando cura. Eu creio, assim como essa palavra falou grandemente ao meu coração, eu creio que ela também tocará no seu. Ele encherá de fé. A partir de hoje, você não vai mais olhar para os problemas e desafios do dia a dia de outra maneira. Você vai olhar apenas para o nosso Jesus. Então, pratique isso todos os dias. Pratique. Quando o medo bater na porta do seu coração, você vai falar, o meu coração não tem lugar para o medo, porque o meu Deus me faz andar sobre as águas. No meu coração não tem lugar para a aflição, para a ansiedade, porque o meu Deus segura em minhas mãos e Ele está cuidando de todas as coisas. Quando a angústia apertar e esmagar você, você vai se levantar e vai dizer, eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu creio, e eu creio na minha cura, eu creio no agir de Deus, eu creio no meu Jesus, eu creio que Deus mudará a minha sorte, eu creio que Deus me dará a vitória que eu preciso. Amém? Então, olhe para Ele, creia nele, Ele está com você, Ele segura em tuas mãos, Ele te sustenta, Ele não vai deixar você afundar, Ele não vai deixar você morrer, Ele está com você, não importa se a circunstância que você esteja hoje,
seja uma circunstância boa ou ruim, não importa se hoje você tem tudo ou se hoje você não tem nada, Jesus está com você. Olhe para Ele agora. Toque agora nas mãos dele e saia deste lugar de onde você está, deste buraco de profundezas, de águas amargas, de tempestade. Saia deste buraco. Toque agora nas mãos de Jesus. Olhe para ele com fé. Manifeste sua fé, não importa as circunstâncias. Seja diante das enfermidades, seja diante daquilo que é impossível aos nossos olhos, mas olhe com fé para Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu me sinto muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Essa live ela vai ficar gravada. E se você quiser compartilhar essa palavra de motivação, de fé para outras pessoas, você pode compartilhar para que essa palavra tão poderosa possa alcançar mais vidas, que mais pessoas sejam salvas, sejam edificadas através da mensagem que vem do Senhor. E agora eu quero orar por sua vida. Quero fazer com você uma oração intercessória, uma oração sobre essa palavra que nós fizemos hoje. Eu gostaria que você aí, na sua casa, no lugar onde você está, se você não pode abrir a boca nesse momento para orar, mas medite agora, ore aqui na sua mente, mas ore de todo o coração. Eu vou falar, você vai repetir essa oração com fé. Amém? Quero abençoar a sua vida hoje com esta oração. Vamos orar? Eu vou falar e você vai repetir, tá certo? Pai, eu sei que um homem não pode andar sobre as águas, sejam elas calmas ou revoltas. Do mesmo modo, quer haja problemas em minha vida ou não, não posso reinar em minha vida sem Jesus. Sem Ele, nada posso fazer. Portanto, peço que me ajudes a manter meus olhos em Jesus, apesar de tudo que preciso fazer hoje. Eu te agradeço porque, à medida que eu olhar para Jesus, para atender a todas as minhas necessidades e desejos em meio a cada dificuldade e desafio, Ele me colocará no lugar certo, na hora certa, e me dará todos os recursos que necessito para ter êxito. Amém. Amém? Você repetiu essa oração poderosa comigo? Então, não importa a circunstância, o Senhor te colocará no lugar certo e na hora certa. O Senhor cuida de todas as coisas, porque Ele anda em meio à tempestade. Ele está com você na calmaria. Ele está com você em todos os lugares, em todos os momentos. Deus está contigo. Olhe para Ele, aceite segurar em suas mãos. Deixe que Ele te socorra. Deixe que Ele faça. Deixe que Ele age. Deixe Deus fazer. Descanse, olhe nos olhos de Jesus e viva em paz. Viva tranquilo, porque Jesus é quem cuida de tudo. Você é criatura dele, é filho, é amado. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Não importa o que digam, não importa. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Olhe para Jesus. Deixe ser guiado por Ele. Manifeste sua fé, não importa a circunstância. E eu quero que você anote a frase dessa live de hoje, tá? Essa é uma chave que você tem que guardar aí no seu coração para meditar sempre. Olha só a frase de hoje. Posso andar acima dos meus problemas quando mantenho os olhos em Jesus e confio nele. Amém? Glória a Deus, você anotou? Você pode andar acima de todos os seus problemas
quando você mantém os seus olhos em Jesus e confia nele. Que o Senhor possa estar abençoando sua vida através desta palavra. Eu quero abençoar agora cada um de vocês que entraram aqui nessa live. Quero abençoar a vida da Renata. Eu quero abençoar, Senhor Jesus, a vida do Mateus, da Vanessa, da Martinha. Quero abençoar, Senhor Jesus, a vida da Daniela, da Rebeca, Pai, da Fabiana. Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do Chapelão do Picolé, Senhor. Obrigada, Chapelão, por sempre estar conosco nas lives. Que o Senhor possa estar abençoando sua vida. Pai, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um que vai ouvir essa palavra. Que a paz do Senhor seja com você. Que você tenha uma noite tranquila. Que você repouse em segurança. Que a palavra de Deus venha ser real sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua vida. Lembre-se, olhe para Jesus. Um grande abraço. Prove desse poder que está no olhar de Jesus. Um grande abraço e que Deus abençoe. Na próxima quarta nós estaremos online novamente, ao vivo, às 21h21. Então aguardo você aí no nosso compromisso de compartilharmos da palavra de Deus juntos. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.